pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Matemática com a professora Elaine. Pessoal, estamos trabalhando aqui com a equação do segundo grau, pessoal. Para quem perdeu as outras videoaulas, passo a passo aí sobre as definições, os principais conceitos de coeficiente, como tirar delta, Bhaskara, eu vou deixar uma playlist para você aqui, ou aqui, para você acessar aí a todos os exercícios e a todas as definições e a todos os conteúdos aí de equação do segundo grau. Então, pessoal, uma parte importante aqui, a gente vai falar sobre discriminante. Discriminante na equação do segundo grau é o delta. Então, a gente tem três situações com delta. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, a gente sabe que o delta ele vai ser jogado aqui na fórmula de Bhaskara. E para Bhaskara existir, pessoal, a gente tem condição, a gente vai ver, sabe, que cada equação do segundo grau, ela vai ter um delta diferente. Então a gente precisa desses padrões aqui para a gente saber quantas raízes a gente vai ter na nossa equação, para a gente saber se vai existir essas raízes, para a gente saber se essas raízes são iguais. Então a gente precisa desse conceito, pessoal. Então vamos entender isso e guardar para a gente fazer vários exercícios com base nessa teoria. Então, pessoal, quando o delta é maior que zero, significa que a gente vai ter uma equação do segundo grau, onde a função ela vai cortar em dois lugares, ou seja, vai cortar em x1 e x2. E o que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que x1 e x2, eles são o quê? São diferentes. Então, o que a gente pode dizer? Toda vez que eu achar o delta maior que zero, por exemplo, um delta igual a 9, que a gente sabe quando a gente extrair a raiz vai ser 3. Um delta de 25, quando a gente extrair vai ser 5. Então, toda vez que a gente tiver deltas positivos, ou seja, maior que zero, a gente vai ter duas raízes do segundo grau. A gente vai ter duas raízes para a nossa equação. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ter uma solução assim, ó. Uma solução onde aqui vai ser x1 e aqui vai ser x2, beleza? Agora, pessoal, quando o delta é igual a zero, significa que a nossa raiz ela vai ter duas raízes duplas, ou seja, duas raízes iguais. Como assim, professora? Quando o delta, você for calcular o delta e ele dá zero, por exemplo, quer dizer que x1 e x2 eles vão ter o mesmo valor, porque o zero, elemento neutro, ele não vai alterar o resultado. Então, significa que, por exemplo, a gente vai ter essa função e ela vai cortar em um lugarzinho só. Ou seja, o x1 ele é igualzinho ao x2, ok? Então, com isso, a gente vai ter de solução um x1 e um x2, lembrando que eles serão iguais, ok? Quando o delta for menor que zero, preste bastante atenção. Pessoal, na hora que for calcular Bhaskara, não existe raiz de número real negativo. Como que eu vou extrair uma raiz de um número real negativo? Não existe, porque nesse conjunto dos reais, a gente não tem as raízes negativas, beleza, pessoal? Então, eu não preciso calcular Bhaskara. A gente vai finalizar o exercício no delta. Por exemplo, delta é igual a menos 4. Não existe raiz real de menos 4, então a gente vai parar aí e falar que a solução ela é vazia. Ou seja, como assim? E graficamente ficaria, quer dizer que eu não consigo cortar esse eixo x. Vocês podem observar que tanto no exemplo com delta maior que zero e delta igual a zero, eu consigo cortar a raiz, corto o eixo x. Aqui no delta maior que zero, a equação corta o x em dois lugares diferentes, distintos, e já quando o delta é igual a zero, ela corta em um único lugar, mas tem duas raízes, só que uma em cima da outra, elas são iguais, ou seja, elas estão localizadas no mesmo ponto. E já quando o delta é menor que zero, não tem raiz, por isso que o gráfico, ou seja, a parábola, ela vai estar flutuante sobre o eixo x, ou acima ou abaixo do eixo x, beleza, pessoal? Então, para resumir, não temos raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais, beleza? Então, por isso, a minha solução sempre vai ser vazia, ou seja, eu não preciso calcular Bhaskara, beleza, pessoal?
Então revisem esse conteúdo, pessoal, porque ele vai ser de extrema importância aí para o desenvolvimento de exercícios mais elaborados, exercícios mais difíceis. Beleza, pessoal? Então a nossa solução é vazias. Ou seja, a gente não vai encontrar a raiz no eixo X, então ele vai passar por cima e não vai tocar o eixo X, beleza? Então a gente fala que a solução é vazia. Pessoal, vejam com bastante atenção essa teoria, porque essa teoria ela vai ser a base aí de exercícios mais elaborados, então a gente precisa desse conceito. Então a partir de hoje, toda vez que você for calcular o delta, pessoal, você para e vai analisar comigo, colocando em cima assim, ó, ou do lado, delta é maior que zero, então tem duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes duplas iguais. Se o delta é menor que zero, eu não tenho raiz real. Então, ou seja, ele não vai tocar o meu eixo, ele vai estar flutuante. Então, pessoal, para vocês treinar, sempre coloca assim, ó, delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Lembrando, pessoal, que essa teoria da discriminante, ou seja, do delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero, ela vai ser de extrema importância aí para o desenvolvimento aí dos exercícios mais elaborados, beleza, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula eu já começo a soltar para vocês exercícios básicos ao avançado, lembrando da teoria. Primeiro passo, tirar os coeficientes A, B, C, calcular delta, colocar no cantinho do delta se ele é maior que zero, menor que zero ou igual a zero, calcular Bhaskara e finalizar com a nossa solução, beleza? Combinado? Então eu espero vocês aí na bateria de exercícios de equação do segundo grau. Bye!